Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, recebam os meus cumprimentos de acordo à hora do dia e sejam todos bem-vindos a mais uma parte do módulo Internet Protocol do curso Fundamentos de Redes TCP/IP. Agora vamos falar da parte 4 desse módulo e nas partes 2 e 3 falamos de, entre outras coisas, sobre as classes de endereçamento e como é que podemos identificar a parte da rede e a parte de host de um determinado endereço IP com base na sua classe. Na parte 4, especificamente, falamos sobre como melhorar isto agora utilizando a máscara de subrede. Então, se não assistiu às 3 primeiras partes deste módulo, recomendamos-lhe agora que, por favor, pare o vídeo e volte e assista às 3 primeiras partes. Combinado? Ok. Obrigado pela compreensão. Agora sim, agora que voltou, assistiu a todas as partes, 1, 2 e 3. Na parte 4 ficamos combinados de exercitar um pouco mais as máscaras de subrede e entendermos como é que elas funcionam um pouquinho melhor. Para vermos como as máscaras de rede funcionam, vamos sugerir um cenário. E o cenário é o seguinte. Suponha que a sua empresa receba ou compre, assim está melhor, o seguinte endereço: 172.16.0.0 e lhe digam que a sua rede vai ter 250 hosts e ela vai crescer no máximo até 253 hosts, não mais do que isso. Agora lhe peçam para criar um esquema de endereçamento para que consiga, com este endereço, entregar os IPs para estes 250 hosts e depois ter os 3 disponíveis para quando a rede crescer. Bom, se recorda e se assistiu os vídeos anteriores, sabe que o endereço 172, com base no primeiro octeto, é um endereço de classe B. Como tal, é um endereço que tem este formato. Os primeiros 2 octetos pertencem à rede e os últimos 2 octetos pertencem à host. E talvez, ao olhar para estes 2 octetos e ver que eles estão em 0, percebe que, ou lembrou-se que esta informação lhe diz algo. Esse é um endereço de rede. Ok? Se assistiu à parte 3, então se lembra que, com base nesse formato, esse endereço 172.16.0.0 tem uma máscara de subrede padrão. E qual é a máscara? Bom, vamos recordar-lhe que na máscara de subrede os dígitos 1s e 0s têm um significado especial. Quando um dígito na máscara é 1, indica que o seu correspondente no endereço IP pertence à parte da rede. E quando um dígito na máscara é 0, indica que o seu correspondente no endereço IP pertence à parte da host. Então, se os 2 primeiros octetos pertencem à parte da rede, significa que em cada um desses octetos temos todos os dígitos da máscara de subrede em 1s. E se é um octeto, então temos 8 dígitos em 1. Esses 8 dígitos convertidos dão-nos o número 255. Então temos 255 e 255 nos primeiros 2 octetos. Seguindo o mesmo padrão, se o terceiro e quarto octetos pertencem a host, significa que
a máscara de subrede tem que ter os seus bits setados em 0. E se é um octeto, mais uma vez são 8 dígitos. E se os 8 dígitos são setados em 0 e forem convertidos para decimal, então teremos 0.0. Ou seja, o endereço 172.16.00 tem como máscara 255.255.00. E quando falamos em máscara, estamos a falar em máscara de subrede. Ao olharmos para isso, ou para esse endereço e a sua respectiva máscara, conseguimos perceber ou lembrar-se mais uma vez que a parte de host são estes 2 octetos. Se são 2 octetos, significa que nós temos 16 bits na parte de host. Para sabermos quantos endereços é possível ter com esses 16 bits, já falamos, o exercício é 12 elevado a 16 e o resultado é o número de endereços IPs que temos aqui nessa rede. Mas fica óbvio que 12 elevado a 16 é um número muito maior que 250. O que é que nos vai acontecer? Nós vamos ter muitos endereços de sobra. E como falamos no início que nós compramos esse endereço, ter vários endereços de sobra pode significar um desperdício financeiro. Como é que vamos então resolver esse problema? Mais uma vez, a máscara de subrede vai nos ajudar a resolver esse problema. Agora, como é que vamos fazer isso? Lembre-se, para endereçar 250 hosts, na verdade 253, que é o nosso número máximo, quantos bits é que eu preciso na máscara ou na parte de hosts? Isso vai nos ajudar a identificar os não necessários e evitar o desperdício. Significa que a nossa fórmula é essa: 2 elevado a n, que vai nos dar 253. 253, lembrando, é o número de endereços que precisamos, e n, a quantidade de bits que vamos precisar na parte de host para chegar a esses 253. Bom, vocês devem ser bem melhores do que eu a matemática, então devem saber que o valor de n, para chegar a um valor próximo deste, é 8. Porque se tivermos 12 elevado a 7, nós temos 128, é um número muito abaixo. Se tivermos 12 elevado a 9, nós temos 512, é um número muito acima. E 12 elevado a 8, nós temos 256, que é um número bem próximo. Então, 12 elevado a 8 vai estar muito aproximado ao 253. É o número ideal. Ou seja, nós precisamos de 8 dígitos na parte de hosts para criar uma subrede quase perfeita, sem quase nenhum desperdício. Mas aqui nós temos 16 bits ao invés de 8. O que é que isso significa? O que é que esse valor nos diz? Que dos 16 nós vamos precisar deixar de usar 8. Quais são os 8 que vão deixar de ser usados? Lembra que no nosso endereço o formato é sempre red, host, host. Ou seja, a parte de host é sempre a última parte, a parte mais à direita do endereço IP. Assim sendo, se nós vamos utilizar desses 16 apenas 8, fica claro que é essa última parte, o último octeto aqui é que vai ser utilizado. E este octeto não vai ser utilizado na parte de hosts. Então, se ele não vai ser utilizado na parte de hosts, ele na máscara de subredes não deverá ser representado com zeros, mas com uns. A máscara precisa refletir essa mudança. Para entendermos melhor, vamos estender esse número, vamos converter esse número para vermos melhor o que é que estamos a fazer. Então nós temos 172.16, aqui não precisa ser convertido, vamos converter os dois últimos octetos. No penúltimo octeto nós temos 0, então são 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No último octeto também temos 0, então são 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A máscara de subrede, 255,
255. Também temos 00, então temos 8 também. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois tem um separador e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que estamos a querer dizer é que para endereçar os 253 hosts necessários, nós temos ou vamos precisar apenas desse último octeto aqui. Sendo que não vamos precisar deste octeto aqui, então isto não deve pertencer à parte de hosts. Para não pertencer à parte de hosts, aqui na máscara de subrede, ao invés de 0, precisamos de ter uns. Se trocarmos todos esses zeros por uns, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uns. E se convertermos isso, nós vamos ter 255. Então, a nossa nova máscara terá de ser a seguinte, ou o nosso novo endereço vai refletir o seguinte. Nós vamos ter um 72, 16, 0, 0 e a nova máscara há de ser 255, 255, 255, 0. E agora, aqui talvez entre um conflito, a nossa mente talvez conflita, porque vamos pensar no seguinte, ou vamos nos lembrar do seguinte. O endereço 172 é um endereço de classe B, logo o nosso formato deve ser red, host, host. Mas para atingirmos o ideal no nosso exercício ou no nosso cenário, nós encontramos uma máscara que é 255, 255, 255, 0. Há aqui uma discrepância no terceiro octeto. A classe do endereço, classe B, nos diz que esse terceiro octeto pertence à rede, mas a máscara do endereço nos diz que ele pertence... Desculpa, a classe nos diz que ele pertence a host, mas a máscara nos diz que ele pertence à rede. Bom, então isso fica rede ou host? É a nossa pergunta agora. Bom, na verdade, esse terceiro octeto não é nem host, nem rede. Ele passa a ser um octeto de subrede. Tranquilo? E por isso, essa máscara é chamada de máscara de subrede, porque ela nos ajuda a identificar em qual parte do endereço nós temos a rede, qual parte temos o host e qual parte temos a subrede. Tranquilo? Então, neste endereço, nós temos um cenário diferente do que tínhamos até aqui. Antes nós tínhamos apenas um endereço composto de duas partes, que eram rede e host. Agora nós descobrimos que na verdade o endereço pode ter três partes: rede, subrede e host. Sempre que formos ter essa terceira parte, precisamos desse elemento, a máscara de subrede, para nos ajudar a identificar qual é a parte da subrede. Então, nesse octeto, ou nesse exercício, nós vamos ter o seguinte. O octeto 1 e 2, ou o primeiro e segundo octeto, pertencem à parte de rede. O terceiro octeto pertence à parte de subrede e o último octeto pertence à parte de host. Então, quais serão os nossos endereços neste exercício, neste cenário? Bom, mais uma vez vamos voltar ao nosso endereço aqui, 172.16, 0, 0, 0, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se lembrarmos que a parte do último octeto é a parte de host, então saberemos que os endereços dos hosts sairão dessa parte. Como é que nós fazemos para encontrar os endereços dos hosts? Precisamos apenas aprender a contar em binário. E contar em binário é tão simples quanto ver quais as combinações existentes nesses 8 dígitos que estão aqui. A primeira combinação é exatamente esta. É a combinação quando todos os dígitos estão em 0.
A próxima combinação é esta, quando os 7 primeiros dígitos estão em 0 e o 8º dígito está em 1. A outra combinação vai variar agora no 7º dígito. A próxima combinação vai variar no 7º e no 8º dígito. E esse cenário vai se seguir até quando nós tivermos 8 uns, sendo que essa será a última combinação possível. E se convertermos isso, vamos ver que nós temos 0 aqui na primeira combinação e 255 aqui na última combinação. Então todos os valores nesse intervalo de 0 a 255 são os endereços que vão ser entregues às nossas máquinas, os endereços dos nossos hosts. Mas essa parte de subred é óbvio. Como ele é uma parte da subred, nós não vamos mexer se queremos entregar ou queremos definir os endereços de hosts. Nós apenas vamos mexer quando quisermos redefinir os endereços de subred. E essa é a segunda parte do nosso cenário para entendermos melhor a máscara de subred. Vamos à terceira parte do nosso cenário, ou melhor, vamos à segunda parte do nosso cenário para entendermos melhor a parte de subred. Ok, para continuarmos, vamos repor aqui o nosso cenário e nós tínhamos aqui o endereço 172.16. Esses dois últimos octetos vamos deixá-los convertidos. Era 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E depois tínhamos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. A máscara era 255, 255. E aqui, ao invés de 255, vamos deixar convertido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui sim tinha 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0. Ok? E, como tínhamos visto, então essa parte, o primeiro octeto do endereço era a rede, o segundo octeto era a rede. O terceiro octeto, dado que nós temos uns na máscara de subred, nós tínhamos indicado que isso era uma subred. E o último octeto, tínhamos indicado que era host por causa dos zeros que estão aqui na máscara de subred. Ok? Até aqui, tranquilo, certo? Bom, então se agora formos pensar, e como vimos naquela hora, quando quisermos saber quais os endereços de host, nós víamos aqui e fazíamos as combinações necessárias. E depois das conversões, nós saberíamos que temos os valores de 0 até 255. Então todos os valores nesse intervalo eram os valores dos hosts na nossa rede. Agora, a pergunta que ficou era: e a questão da subred, como é que fica? Bom, a mesma coisa. Da mesma forma que há pouco nós variávamos ou fazíamos aqui as combinações dos vários dígitos, dos 8 dígitos na parte de host para encontrar os endereços dos hosts, agora nós podemos variar esses ou combinar esses 8 dígitos para encontrar os vários endereços de subred que nós podemos ter. Então, o exercício iria ficar desta forma, 172.16, e aqui iríamos ter 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, só para replicar, e aqui 0, estamos a deixar esse octeto todo convertido. A próxima combinação possível seria 172.16, e aqui teríamos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 e 0. A próxima combinação possível seria 172.16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0.0. A próxima combinação possível, 172.16,
e aqui 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1.0. A última possível seria quando todos os valores desse terceiro octeto estivessem em 1. Então 7, 2, 16, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1.0. Lembrando que aqui nós temos 2, 5, 5. Ok? E aqui nós temos 0. Mais uma vez, os valores variam de 0 a 255. O que é que estamos a querer dizer aqui? Inicialmente, no nosso cenário, nós tínhamos um valor que era 721600, onde nós tínhamos 16 dígitos na parte de host, e com isso nós tínhamos 12 elevado a 16, que era um número muito grande para representarmos todos os hosts que nós precisássemos. Agora nós temos o endereço 172.16.00 ou XX se preferirem, aonde nós, com a nova máscara de subrede 255.255.255.0, temos o seguinte cenário. Na parte de hosts temos 8 dígitos, então temos 12 elevado a 8. Isso nos dá 256 endereços disponíveis ou endereços possíveis. Na parte de subrede, que é o nosso terceiro octeto, também temos 8 dígitos. E com 8 dígitos temos 256 combinações possíveis, o que significa que temos 256 subredes. Conseguiu entender o cenário? Nós deixamos de ter vários hosts, talvez um número que não precisávamos de acordo com o nosso cenário, e passamos a ter um endereço com mais subredes e na verdade 256 subredes, sendo que cada uma das 256 subredes tem 256 endereços IPs disponíveis. O que é que nós podemos fazer agora? Das 256 subredes, nós vamos utilizar uma subrede para resolver a nossa situação ou o nosso cenário, e vamos ficar com 255 subredes disponíveis para próximos cenários que nos possam vir a aparecer. Ficou melhor? Agora bem melhor, não é? Então, a máscara de subrede, como dissemos, nos ajuda a fugir do padrão. Se nós nos guiássemos apenas pela classe, nós saberíamos que isso é um endereço de classe B e logo o formato só pode ser rede, host. Mas, nos guiando também com a máscara de subrede, nós conseguimos perceber que podemos sair da caixa e pensar noutros cenários possíveis. Da mesma forma que fizemos isso, nós podemos, por exemplo, pegar numa das 255 subredes que estão aqui e criar outras subredes, agora com outros requisitos. Por exemplo, ao invés de 256 endereços em cada uma das subredes, 32 endereços ou 80 endereços. Resumo, a máscara de subrede nos ajuda a definirmos bem melhor quantos hosts nós vamos ter por cada uma das subredes que precisamos. Ou, se quisermos ser o mais simples possível, nos ajuda a gerir de maneira mais prática, de maneira mais clara e mais objetiva os nossos endereços. É por isso que hoje em dia nós, na maioria das vezes, usamos a máscara de subrede associada ao endereço IP. Ok? Agora, temos ainda outras coisas por aprender relacionada à máscara de subrede, porque, como já vimos, ela nos é muito útil hoje em dia. Mas, mais uma vez, e para o vídeo não ficar muito longo, estamos a introduzir a parte 5, onde vamos ver detalhes adicionais relacionados à máscara de subrede. Queremos mais uma vez lhes agradecer por terem nos acompanhado na parte 4 do nosso vídeo. Queremos que estejam conosco na parte 5 e desde já queremos pedi-los
para, na medida do possível, por favor, subscreverem ao nosso canal, deixarem o vosso like se estão a gostar do conteúdo, para que nos consigam ajudar a mensurar se vamos continuar ou não a deixar esse conteúdo aqui. Mais uma vez, obrigado e vemo-nos na parte 5 do nosso módulo IP.